Mar-a-Lago. Meu querido deputado Eduardo Bolsonaro, como é que está o clima aí na casa do Trump? O homem é convidado para assistir a apuração na casa do Donald Trump. O que é isso? É muito prestígio. Boa noite, Paulo, Flávio, a todos que nos assistem, né? A todos que estão aí no estúdio, acho que o Alan está aí, tem mais gente junto aí também. Claro que a gente fica feliz, né? Realmente aqui é um jantar que é feito para pouquíssimas pessoas, acho que deve ter umas 50 pessoas ali do lado. Atrás de mim está transmitindo aqui o Tucker Carlson, até pouco tempo atrás estava o Vivek também, uma pessoa que eu admiro muito, fazendo aqui provavelmente uma entrevista. E a gente está aqui nesse meio, a gente fica muito feliz. Marjorie Taylor Greene acabou de festejar aqui a sua reeleição. Eu fiquei também sabendo pela internet que a gente tem a deputada Maria Elvira Salazar, que tem essa proposta de projeto de lei, né, que você acabou de falar, que já foi aprovado na CCJ, do Jim Jordan, e está pronto para ir a plenário. Se eu trombar aqui com o presidente da Câmara, eu vou pegar ele pelo gogó e falar, pauta logo isso daí. Mas a expectativa aqui é muito positiva, Paulo, e existem até algumas pessoas que estão dando a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente sabe que é cedo falar isso, a gente sabe que tem muito de torcida também, porque a gente está aqui no meio de uma bolha de republicanos, mas aqui a atmosfera ela é muito positiva. O que causa receio é que, pelo lado dos democratas, eles também, né, muita gente lá está confiante. Então a gente fica com receio, mas acho que no final da noite, aí no meio da madrugada, vai dar Trump. Olha, a gente tem notícias maravilhosas para a audiência. Teve todo mundo que apoiou a gente do Brasil até agora foi muito bem eleito. Nós tivemos a Maria Salazar com uma votação recorde, 20 pontos de vantagem em Miami. Nós tivemos o Jim Jordan eleito em Ohio com grande vantagem também, enorme vantagem. O deputado Chris Smith fez 70-30 em relação ao oponente. O Rick Scott, também outro parceiro importante que a gente tem, esse no Senado. O pessoal está falando até dele virar líder da maioria, né? O presidente do Senado aqui. Rick Scott foi eleito com excelente vantagem, excelente votação. Já falamos da Marjorie Taylor Greene. Simplesmente todos os aliados do Brasil se deram bem na eleição americana. É um aviso aí para você dar para o pessoal que todo mundo que nos apoiou se deu bem eleitoralmente. Eduardo. Com certeza. Desculpa, Paulo. A Marjorie, por exemplo, ela está na 4ª maior comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Existem cerca de 2 milhões de brasileiros vivendo aqui nos Estados Unidos. As maiores comunidades são Nova York, Boston, Miami. E também Atlanta, a região da Atlanta ali, tem mais de cerca de 100 mil brasileiros vivendo ali. E a primeira coisa, quando a gente encontrou com ela, que a gente já conhece ela também, tem um bom relacionamento, ela falou, estou muito feliz porque a minha eleição foi muito boa e isso dá um excelente prognóstico, um excelente indicativo do que poderá ser o Trump, né? Não só na Geórgia, mas nos outros estados. Então vem se confirmando esse bom sentimento, o favoritismo dentro dos republicanos. Eu acho que, eu estava comentando aqui, que eu acho que os republicanos já podem botar a Geórgia dentro do gol agora mesmo. A Carolina do Norte, que era um estado considerado um dos swing states, o Decision Desk acabou de anunciar a Carolina do Norte para o Donald Trump. Eu não sei como é que os democratas estão otimistas. O New York Times está dando 285 pontos no colégio eleitoral de probabilidade de vitória para o Trump. Os números estão absolutamente... Cadê o Eduardo? Deixa ele aí, pô. Não quero o mapa, não. Bota o Eduardo Bolsonaro. Que isso? Que isso, pô? Tirando o Eduardo Bolsonaro da transmissão 06. Que é isso? Então, a gente está tendo... Eu acho que o clima é de muito otimismo. Mas eu queria saber, Eduardo, que quando a gente está nesses ambientes, acho que o nosso querido Gilson está aí também. Está aqui também. Ele e o filho dele. Se puder, chama eles aqui para dar um abraço. Daqui a pouquinho eu chamo, que eles estão lá dentro nas mesas sentados, demora um tempo para ir para lá para chamar ele e voltar, porque eu tive que arranjar um lugarzinho aqui, porque tecnicamente aqui não pode fazer esse tipo de transmissão. Inclusive eu estou olhando para o lado toda hora para ver se não chega alguém aqui para catar minha câmera. A gente é brasileiro. Os caras não estão acostumados com o Rio de Janeiro, rapaz. Aqui só tem carioca. Tijuca. Deixa eu falar uma coisa, Eduardo. Fala para a gente rapidinho como é que está efetivamente o que as pessoas estão comentando aí nos corredores, porque se até o New York Times está dando, o Decision Desk está dando 70% de chance de vitória do Trump, New York Times está se aproximando disso também, perto de 70% de chance de vitória do Trump. Eu, se fosse democrata, estava apavorado. O advogado do diabo é que a gente viveu exatamente esse momento em 2020. Então, e todo mundo está com medo disso acontecer de novo. O que o pessoal está falando a respeito disso? Olha, Paulo, vou ser sincero, a maioria das pessoas aqui, elas são otimistas, mas também tem uma tensão no ar, né? As pessoas são muito preocupadas com relação às fraudes, etc.
muitas delas foram comprovadas, né, que, na verdade, foram justificadas pelas cortes estaduais. Aqui, como você bem sabe, né, o poder do Estado é muito maior do que o poder da federação, da União. Então, por exemplo, quando você tem essa questão do voto antecipado ou voto pelo correio, o Trump, na eleição passada, ele falava, olha, votem no dia da votação. Agora ele fez o contrário, ele já começou a incentivar também mais a questão do voto antecipado. E disse aqui também que muitos, né, dos republicanos se organizaram para fazer igual à esquerda. Se a esquerda pode passar na casa das pessoas recolhendo os papéis de votação para depois depositar no correio ou na urna que seja, né, e aí você sabe explicar melhor do que eu, os republicanos também fizeram isso em alguns estados aqui. Então, já que está valendo essa arma, vamos fazer uma paridade de armas. E a cultura americana, existe uma paridade de armas muito maior do que aí no Brasil. Se você for pegar aqui, a esquerda, ela tem um canal de televisão? Perfeitamente tem. Tem a CNN, tem vários outros que eles dominam. Mas também aqui tem a Fox News, tem a O1, né? Ninguém censura o Steve Crowder, ninguém censura o Tucker Carlson, que está aqui atrás, fazendo a sua transmissão ao vivo, tal qual vocês estão fazendo aí no Brasil. Você tem aqui um think tank, Heritage Foundation, que é o maior do mundo. Você tem uma associação como a National Rifle Association, que é a maior em número de associados do mundo e preserva o direito ao acesso às armas e legítima defesa. Então aqui existe uma paridade de armas muito maior. Então eu creio que dessa maneira, já sabendo se organizar, tendo financiamento para fazê-lo, você consegue, né, aprender com os erros da eleição passada e trabalhar agora, já que vários estados confirmaram que é legal a prática, né, do recolhimento de votos antecipados, dos republicanos também fazerem isso e acabar, né, antevendo problemas que ocorreram, por exemplo, no Arizona, onde a candidata, a Kari Lake, ela ficou muito magoada porque ela tinha uma expectativa de vitória, isso não se confirmou. Por quê? Porque todos os republicanos foram votar no dia da eleição, ocorreram filas enormes, aqueles que são mais idosos têm problemas, né, de ficar muito tempo em pé, muito tempo numa fila, acabam não votando, e justamente os bairros onde você tinha uma concentração maior de republicanos tiveram problemas na hora de você inserir a cédula na maquininha do Arizona. Então, esse cenário todo, né, dá a possibilidade dos republicanos de antever os problemas e trabalhar para solucioná-los. Então, isso daí, acho que faz parte dessa construção que está colocando o Trump como favorito nas eleições americanas. Ô, Eduardo, a pergunta para você, teu pai está acompanhando a eleição, sabe disso? Falou com você alguma coisa? Ele estava assistindo o nosso canal aqui, até onde eu sei. Quem não tá? Eu até coloquei o link do teu canal na minha lista de transmissão, né? Então talvez ele esteja assistindo graças aí ao meu link. Mas é porque eu realmente acredito no seu trabalho. Ele mandou para mim, mandou para o Alan dos Santos. O Flávio Bolsonaro me mandou também. Isso daí, se virar uma matéria de investigação, vão falar que é GDO. Eu falei que eu estava com certeza as matérias amanhã dizendo que o Gabinete do Ódio fez transmissão com o foragido, Alan dos Santos, juíza Ludmilla, quem mais que a gente falou que ia aparecer aqui? E o Eduardo Bolsonaro. Eduardo, mais algumas perguntas para você. Mas o meu pai, só complementando a sua pergunta, Paulo, desculpa te interromper, ele está acompanhando sim, eu falei com ele umas 3 vezes hoje, tá? Falei com ele, falei com o líder do PL, com o Altineu, com o Mário Frias, outros deputados. Então as pessoas elas sabem que eu estou aqui, por óbvio, e perguntam, né? Todo mundo está ansioso aí, está animado para ter um retorno. E se saindo o resultado aqui positivo, como o Trump falou aqui no discurso, ele vai para o Convention Center aqui de Palm Beach, onde tem cerca ali de umas 5.000 pessoas. Tem vários parlamentares lá também, brasileiros, argentinos, mexicanos. O mundo inteiro está aqui, está todo mundo de olho nessa eleição, porque ela realmente significa o resgate da tradição, talvez aí um primeiro passo para você realmente acabar com a cultura woke pelo mundo inteiro, pelo financiamento de pessoas que apoiam essa agenda. A gente viu matéria da Revista Oeste recentemente mostrando, né, que o Felipe Neto recebeu verba da Embaixada Americana, ele que diz que os Estados Unidos é um país genocida, dentre outras questões, como a questão da guerra, né? Depois que o Joe Biden assumiu e teve aquela retirada desastrosa do Afeganistão, várias guerras eclodiram pelo país, a China se aventura a dar uma volta por Taiwan, a Coreia do Norte às vezes manda um míssil que cai ali no mar do Japão, Hamas e Israel nem se fala, Ucrânia e Rússia, então é muita coisa em jogo. O meu pai realmente está acompanhando de perto e eu tenho a certeza, Paulo, aí em primeira mão para vocês,
Se o Trump for eleito, ele convida o Jair Bolsonaro para a posse dele. Vamos ver aí o que acontece. Caramba, isso é uma informação aí que vai trazer um grande impasse, né, deputado? Porque o seu pai, atualmente, o presidente Bolsonaro, está com o passaporte retido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, se o Trump convida Jair Bolsonaro para a posse, o Alexandre de Moraes fica numa posição muito difícil, né? Porque é o líder do mundo livre chamando um ex-presidente da República para uma cerimônia importantíssima, e esse presidente não pode ir sem autorização do Alexandre de Moraes. Vai ficar uma sinuca de bico muito grande. Deputado, eu fico muito impressionado e até orgulhoso. Eu acho que a primeira vez que a gente esteve em Mar-a-Lago foi juntos, né? Acho que foi a primeira vez que você esteve em Mar-a-Lago, a gente estava junto. Visitando foi em 2019. 2019. Não, eu acho... Não. Antes eu tinha vindo com meu pai, a gente jantou aqui na mesa que está aqui atrás, em março de 2019, mas depois nós estivemos juntos no evento em que eu tirei a foto com o Eric Trump. Eric Trump está aqui também com a Lara e a esposa dele. Foi em fevereiro de 2019 que a gente esteve junto. Eu acho que foi antes do Então teu foi pai. Antes. Então foi antes. Em todo caso, eu fico muito feliz de te ver aí. É uma alegria muito grande como brasileiro encontrar uma representação dessa. E isso não foi construído do dia para a noite. Eu acabei de ver, e eu lamento aqui ter que falar sobre isso, mas eu vi alguns deputados do Brasil, inclusive gente da oposição, dizendo: não, eu optei por não ir para os Estados Unidos porque isso aí não vale a pena, não vai ter nada importante acontecendo, a gente não vai ter influência nenhuma. Eu não quero citar nomes aqui, porque você sabe, assim como você, o objetivo aqui não é intriga, mas eu acho que esse tipo de coisa merece ser respondida. Assim. Eu vi um tweet do outro deputado, Mário Frias, que chamou a atenção para o quanto era importante essa participação. Eu queria que você, por favor, me dedicasse um minuto para falar a importância de você estar aí. Paulo, a cada 4 anos um deputado presta satisfação aos seus eleitores. Ou ele é demitido do seu trabalho, ou ele segue com o seu trabalho. Eu tenho muita satisfação de, por onde eu passo em São Paulo, as pessoas cada vez mais reconhecerem que as nossas idas ao exterior, elas não são mera perfumaria. Quando a gente está aqui falando com o Trump, você bem sabe, né? Os americanos, eles têm muitos instrumentos de pressão. A gente está falando do projeto de lei da deputada Maria Elvira Salazar, uma relação da qual você também construiu, que as pessoas não têm noção que um brasileiro sequer, né, seria normalmente chamado para vir para cá. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, porque para meter o pau tem muita gente. Né? Você chegar aqui, eu acabei de tirar uma foto com o Trump Jr., eu postei nas minhas redes, mas você chegar o filho do presidente, conversar com ele, poxa, já fui em outras situações, estive junto com ele e etc. Isso daí não é só que é legal bater uma foto e postar na rede social com um cara que talvez vá ser o filho do próximo presidente ou mesmo com o próximo presidente dos Estados Unidos. Isso daí é poder de ação, gente. A gente está cansado de saber que não há como recorrer de decisão do Supremo Tribunal Federal, especificamente de um ministro, né? Não falo nem de todos. Quem poderia fazer, na teoria dos freios e contrapesos, uma segurada no STF é o Senado. Mas o presidente da casa já falou várias vezes que ele não vai iniciar um processo de impeachment. Então, no mundo globalizado, tudo é conectado. É comum brasileiros terem casas aqui, terem contas bancárias, né, ter ativos, enfim. Então, os Estados Unidos ele consegue ter, né, uma maneira de pressão efetiva em todo mundo, porque todo mundo passa aqui. Eu falei, aqui tem amigo meu da Argentina, do México, de Israel, mais o quê? Bolívia, tá todo mundo aqui prestando atenção, porque os Estados Unidos têm uma grande influência no resto do mundo. Então, no momento que a gente vive de censura do Brasil, é importantíssimo você ter esse canal direto de você passar uma reclamação e falar, olha, isso que está acontecendo com o Elon Musk é assim, assim, assado. Isso que está acontecendo aqui no Brasil, né, de pegar o passaporte do presidente, etc., está acontecendo isso, isso e isso. E eles aqui entendem, porque o ativismo judicial aqui, ele é muito forte, ele é muito complicado. O Trump sofreu com isso. Né? Na mesa aqui do lado do Trump, que tem os nomezinhos nas mesas, sabe quem vai estar do lado dele? O Elon Musk. Né? O Elon Musk recentemente falou com o deputado Gustavo Gayer e conseguiu, né, ter um conflito ali, um enfrentamento junto com o Alexandre de Moraes em favor da liberdade de expressão. Então tá aqui, gente, não é passeio, tá? Minha esposa e minha família estão aqui em cima, estão em Orlando. Eu peguei 2 noites para estar aqui, longe deles, longe da minha família. Né? Não reclamo, minha vida é maravilhosa, tá? Tenho todas as minhas contas pagas, meu salário é muito bom,
Mas eu tenho que falar que aqui também, ó, não é você chegar aqui, experimenta você vir aqui, o Paulo pode falar que ele testemunhou, e fazer uma reunião com um deputado federal americano, ser recebido por um senador. É muito difícil, gente. É complicado. Isso demanda o quê? Presença, né? Pegar a classe econômica e vir para cá num dia, voltar no outro, igual a gente fez no evento da Maria Elvira Salazar. Você pega 9 horas do voo, você passa 10 horas nos Estados Unidos, pega voo, volta de novo para o Brasil, volta para a campanha eleitoral municipal. É ralação também. A gente não está aqui só se divertindo. Tá? É claro que é legal ter contato com umas pessoas que eu aprecio, sensacional. Do lado aqui estava o Vivek. Né? Eu passei por ele e falei, God is real, né? Dei uma brincada com ele. É uma pessoa que eu admiro. Mas aqui é muito trabalho, é muito contato, e política é isso. O parlamento é isso, é parlar, é você ter acesso às pessoas para depois fazer acontecer. A esquerda é muito bem organizada, finalizando. A esquerda é muito bem conectada. O que sai na grande imprensa brasileira, sai no Le Monde da França, no The Guardian lá do Reino Unido, inclusive estava aqui o Nigel Farage, sai no El País da Espanha, sai do The New York Times. E a gente, o que a gente tem? A gente tem, graças a Deus, de ter um Paulo Figueiredo, de ter um Alan dos Santos, um Lacombe, mas ainda assim é muito pequeno perto da estrutura bilionária que esses caras têm. A gente está aqui correndo atrás do prejuízo. Muito bom. O Coronel Gerson Gomes tem uma pergunta, deputado. É uma satisfação vê-lo aí. Eu não vi que era ele, não. Tudo bem, Coronel? Tudo bom. É muito bom saber que você está aí, mas eu quero especificamente lhe falar sobre a comunidade brasileira na Flórida. Nós tivemos essa oportunidade de estar com o Rick Scott, tanto aqui em Orlando quanto no sul da Flórida, e ele agora, nesse momento, ele está lá em Bonita Springs, comemorando a vitória com o pessoal da IES Brasil. Essa foto foi me mandada agora de lá. Então, eu queria lhe colocar, né, deixa eu retirar aqui para a gente voltar. A satisfação da gente ver que a comunidade brasileira, eu posso lhe testemunhar, mudou o perfil completamente depois do primeiro mandato do presidente Bolsonaro. A gente não via o brasileiro de verde e amarelo aqui, a não ser nas Copas. E, no entanto, a motociata que aconteceu aqui na Flórida foi algo que até hoje é referência aqui de impacto. E a quantidade de brasileiros que se juntaram, por incrível que pareça, quando o seu pai esteve aqui, depois da derrota, que ele vem para cá e ele fica aqui 2, 3 meses, a acolhida dele, a movimentação da comunidade brasileira. O que eu quero lhe dizer? Hoje, tanto a Maria Elvira Salazar quanto o Rick Scott reconhecem duas coisas: que o Brasil vive um estado de exceção e que a comunidade brasileira aqui é relevante, seja em New Jersey, seja em Nova York, em Boston e aqui na Flórida. Eu queria lhe perguntar, o senhor aí já percebe que os próprios políticos americanos entendem que a conexão, obviamente privilegiada que o senhor tem por ser filho do presidente Bolsonaro, ela também está respaldada numa comunidade brasileira que se torna eleitoralmente relevante? Com certeza, Gerson, com certeza, Coronel. Quando a gente é recebido nos gabinetes dos deputados, é claro, né, o político ele sempre vai estar de olho no voto. Né? Quando a gente fala que existem cerca de 500 mil de brasileiros vivendo na região de Nova York, inclusive foi eleito, né, o George Santos lá, que é originalmente brasileiro, né, de família brasileira. Quando você chega aqui e fala com a Marjorie Taylor Greene, que está na Geórgia, a quarta maior comunidade brasileira fora do país, cerca de 100 mil pessoas vivendo ali na região de Atlanta, ou mesmo da deputada Maria Elvira Salazar, que disse que o mandato dela é simplesmente para levantar a bandeira contra as ditaduras latino-americanas. Isso mostra que tem muita força. Né? Se você parar para ver o último censo do Itamaraty, existem pouco mais de 2 milhões de brasileiros vivendo aqui nos Estados Unidos. Né? De cubanos, é um pouco mais do que 1 milhão, 1,5 milhão, se não me engano, mas muito concentrado na Flórida. E os cubanos eles já são bem organizados, porque muitos vivem no exílio, muitos tiveram a condição de viver aqui nos Estados Unidos e fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? Estão bem posicionados hoje em dia, então são muito fortes, ao ponto de eleger um deputado federal. Eu acho que está no momento desse, né, da direita se organizar e apoiar candidaturas de americanos que defendam as nossas bandeiras, que tenham as portas abertas, como a Maria Elvira Salazar, a Marjorie Taylor Greene, acho que o Richard McCormick também tem feito um grande trabalho, assinou a petição para derrubar os vistos de autoridades brasileiras. E essa recepção, Gerson, sem dúvida nenhuma, ela é cada vez melhor, justamente também por grupos como o IES Brasil. O IES Brasil é um grupo organizado,
com presença efetiva, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, e leva as informações para autoridades como o Rick Scott. O Rick Scott reeleito, ele vai tentar voos maiores no Senado americano. E se for confirmada a expectativa de maioria do Senado republicana, ele vai ter maior poder ainda. Então, olha a importância que tem, né, do Mário, da Lara, do pessoal da IAS Brasil, de fazer esses eventos com a comunidade brasileira junto a políticos norte-americanos. Uma das vezes, finalizando, eu fui na Lagoinha Orlando Church, né, do André Valadão, e tinha lá 2 assessores do Rick Scott fazendo uma assessoria jurídica gratuita para ver, né, o brasileiro que estivesse ilegal, se queria se transformar em legal, ou ver a papelada, como é que estava acontecendo. Isso demonstra essa percepção do americano para com a comunidade brasileira, né? Eu falei aqui que tem 2 milhões de brasileiros, nós somos a 4ª maior nacionalidade presente aqui nos Estados Unidos, atrás, obviamente, né, dos mexicanos, que tem 11 milhões e 200 mil, os indianos, que tem 2 milhões e 900, e os chineses com 2 milhões e 700. Depois vem nós, né, brasileiros, com um pouco mais de 2 milhões. Então, é uma presença efetiva. E mais do que isso, né, vem aí filhos desses brasileiros que, quando nascem em solo americano, são americanos. Então, esse carinho especial, essa atenção especial, ela também se traduz na eleição. E eu pretendo trabalhar isso de maneira mais forte, mais efetiva, né? Pretendo aí até o final de novembro anunciar alguns projetos que, se eu tiver sucesso dentro do meu partido, vão ser muito interessantes para a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Obrigado, deputado. Flávio, você quer fazer alguma pergunta para o deputado? Estava pensando aqui, mas vocês já fizeram todas as perguntas. Só queria parabenizar aí, Eduardo, porque... Ainda leio lá o mínimo que você precisa saber. Para não, que mentira para mim sobre desarmamento. Excelente livro, recomendo até hoje. Eu tava vendo acho que foi o Alan que me mostrou uma foto que você mandou com as coisinhas da mesa, o papelzinho lá, Elon Musk, Trump, e deve ser realmente um privilégio estar conversando com todo esse pessoal, tendo essas hoje em dia são as mentes brilhantes da nossa época, né? E acho que até acho que meio que os pilares agora da salvação do Ocidente, que é o Trump, é o Elon, Jordan Peterson, que não está lá, mas que é um grande nome. Acho que o Jordan Peterson é o principal nome. Parabéns pela oportunidade que você está tendo aí, que é bem merecida. Deputado... Não, obrigado, Flávio. Satisfação. Eu sei que você está aí no meio da festa, o clima daí está maravilhoso, você está com Elon Musk, você está com RFK, sei que você teve com Jordan Peterson, meu voo não consegui, vou para ir com você, a vida é dura, mas acontece. Eu sei que tem muita gente bacana aí e eu agradeço imensamente o prestígio. Se puder voltar mais tarde já com a vitória para a gente comemorar, ou para a gente chorar as pitangas, Deus me livre, juntos, eu agradeço. Deus queira a vitória. Para todos aí, para o Jason, para o Sérgio, para todo mundo que está aí. Até que horas vocês ficam na transmissão? Até o Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos. Vamos ver aí, de repente a gente entra aí com o discurso da vitória do Convention Center. Muito bom. Um abraço, mais uma vez, parabéns. Acho que é um orgulho para todos os brasileiros o fato de você estar aí. Eu sou testemunha pessoal do carinho que o Donald Trump e que a família Trump tem contigo, pessoalmente, com seu pai também, mas mais até com você, o Eric, o Don Jr., o quanto que eles gostam de vocês, o próprio pessoal da campanha do Trump, o Sérgio, o Jason, todo ali o entorno, como que eles gostam de você, Eduardo. Isso é uma vitória e fruto de trabalho de muitos e muitos anos, do qual eu sou testemunha, e vocês me desculpem, eu tenho que fazer aqui alguns dos deputados que fizeram comentários que não foram os mais felizes do mundo, que foram mal aproveitados pela imprensa, são pessoas que eu gosto muito, mas eles estão absolutamente equivocados. Eu gostaria muito de contar com mais da ajuda deles e não menos. Então, se eu tivesse mais Eduardos Bolsonaros ajudando a gente a avançar a agenda aqui do Brasil, que mundo feliz seria. E você faz isso sem nenhum egoísmo, sem nenhum estrelismo, faz isso da melhor forma possível. Deputado, muito obrigado mais uma vez e espero que a gente volte a se falar ainda hoje com a vitória. Perdemos o áudio. Perdemos o áudio. Muito obrigado, deputado.